Olá pessoal, bom dia. Nós começamos a falar sobre matérias, né? Que as matérias são formadas por átomos. Os átomos eles se agrupam e formam as moléculas, e as moléculas formam as substâncias, no caso aí a água, tá bom? Existem substâncias que são simples, quando ela é formada apenas de um elemento químico, ou substância composta, quando ela é formada por dois ou mais elementos químicos, que é o caso aí, substância assim, simples, o gás hidrogênio, e substância composta, tem aí as moléculas da água. Aqui é a composição do álcool vendido comercialmente, né? Aquele álcool comum que a gente compra para limpeza. Ele é formado por duas substâncias. Uma é o etanol, que é o álcool puro, e a água, tá? Então, esse álcool que nós compramos, ele é hidratado, porque ele é misturado com água. Tem a molécula do etanol, aí essa maior que tem C2H6O, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, em suas moléculas, e tem molécula de água, molécula de H2O. Então, nós podemos falar que tem duas substâncias aí, água e etanol, que formou o quê? Uma mistura, tá? Misturou duas substâncias, formou uma mistura. Falando em mistura, nós temos aí água com óleo, né? E aí água com sal. Observa, água com óleo formou duas partes, né? Que a gente consegue observar. E a água com sal? O sal, ele dilui na água, ele se mistura com a água. E ele fica uma parte só. Aí, a mistura da água com sal, essa primeira, mistura homogênea, tá? Porque nós conseguimos ver apenas uma parte, homo quer dizer igual, e hétero quer dizer diferente, e aí tem a mistura heterogênea, que tem o óleo em cima e a água embaixo, né? A água, ela é mais densa, né? Tem mais densidade do que o óleo, e o óleo fica na parte superior. Aqui nós temos aí a água, que é uma substância, e o álcool hidratado, que é a mistura da água com álcool, né? Aqui do outro lado, substância, gelo e água. Poxa vida, gelo e água não é a mesma coisa? Então, nós temos aí uma substância, né? Só que formou duas fases. E a mistura, água mais óleo. Quando nós falamos em fases, é o que a gente tá vendo visualmente, tá? Ela pode ter uma fase, duas fases, três fases, quatro fases, né? Então, aqui nós temos aí uma solução de água com sal, que formou uma fase só, uma mistura homogênea. Aqui na segunda, é a água com umas pedrinhas, né? Duas fases, é uma mistura heterogênea. A terceira tem três fases, é uma mistura heterogênea. E a quarta mistura é uma mistura heterogênea também, tem quatro fases. O que você está conseguindo identificar são a quantidade de fases. Diferente de uma reação química. Até agora nós falamos de mistura, tá? Uma mistura, a gente consegue reverter a situação dela. Se você misturar a água com sal, se deixar a água evaporar, vai sobrar o sal, e aí você separou a mistura. Então, mistura você consegue separar, tá bom? Vamos supor que você misturou lá um monte de pedacinho de ferro com areia, formou uma mistura de ferro com areia. Mas se você pegar um ímã, você não consegue separar o ferro da areia, né? Você misturou, por exemplo, um monte de pedrinhas com farinha. Você não consegue peneirar e tirar a farinha e deixar as pedrinhas? Você consegue separar, né? Então, existem processos de separação das misturas, e as misturas, elas não sofrem reações químicas, porque ela consegue voltar ao que era antes. Diferente da reação química, por exemplo, se você queimar um papel, acontece uma reação química, um fenômeno químico, porque o papel, ele deixa de ser papel e ele vai virar cinza e gás carbônico. Você não consegue pegar a cinza e o gás carbônico e juntar novamente para voltar a ser papel. Então, aí comprova que houve uma reação química, tá? Então, existem transformações que são físicas e químicas. As transformações são a alteração da propriedade dos materiais. Então, você
O gelo, por exemplo, pode derreter e ficar água líquida. É transformação física só. Não deixou de ser água, né? Agora, se você deixar um prego ao ar livre, pega chuva, pega vento, pega o frio, sol, né? Ele vai entrar em contato com o oxigênio do ar e vai enferrujar. Você não consegue voltar a ser ferro novamente. Virou ferrugem. Então, é transformação química, tá? A transformação química e física, nós vamos falar primeiro da física, né? A transformação física, ela continua a ser a mesma substância, tá bom? Apenas acontece transformação física. Você tem um papel, você corta o papel. Deixou de ser papel? Não, só mudou a estrutura dele. A água derreteu, deixou de ser água? Não, né? E na transformação química ocorre o quê? Formação de novas substâncias, tá bom? Então, na transformação na física, a substância continua sendo a mesma substância. Na transformação química, a substância ela vira uma outra substância, tá bom? Quais são as evidências? Evidências são o quê? Conjuntos de fenômenos que a gente consegue observar que ocorreu uma reação química, tá? Por exemplo, aí, vamos fazer uma comparação. O medicamento efervescente. Então, eu tenho aí uma aspirina, né? Aquele medicamento para dor de cabeça que é efervescente. Colocou na água, ela vai dissolver na água e vai liberar o gás carbônico, né? Vai acontecer uma reação com a água, assim, e vai deixar de ser aspirina e água. Vai transformar em uma outra substância, tá? Aqui, por exemplo, a dissolução do sal. O sal com a água. O que acontece se evaporar essa água? Vai voltar a ser sal e a água vai se transformar de água líquida para gasosa, né? Para vapor. Então, não é reação química. Então, existe uma diferença entre, né? E ali, o efervescente, que está acontecendo, o borbulhamento ali do gás carbônico, que está sendo liberado do remédio, ele está mostrando pra gente que está acontecendo uma reação química, tá? Então, as evidências são o quê? Motivos que fazem que a gente observe que está acontecendo uma reação química, tá? Numa reação química, nós temos a substância inicial, nós falamos que são reagentes. Depois que acontece a reação química, forma novos produtos, tá? Então, olha a evidência de reação química também. Aqui, no caso, tá tendo uma fotossíntese. Uma folha, né? Ela pegou aí o gás carbônico, né? Com molécula de água. A luz vai funcionar como um catalisador ali, né? Para que aconteça a fotossíntese. E depois vai liberar o que para a planta? C6H12O6, que é a glicose, é o alimento da planta. Vai formar 6H2O, que é a água. E vai formar oxigênio, que vai liberar para o ar atmosférico. Então, a fotossíntese é um processo de reação química. Tem o estado inicial, que são os reagentes, e depois vai formar o produto final. Então, lá, a água com gás carbônico, né? A água com gás carbônico vai formar o quê? O açúcar, a água e o oxigênio. Opa, fiz besteira aqui. Deixa eu voltar lá, tá bom? Então, o que são evidências de reação química? São motivos que mostram pra gente que tá acontecendo uma reação química. Por exemplo, estufamento do leite aí, ó. Aconteceu uma fermentação. Então, tem bactérias que fazem a fermentação do leite. Acontece uma reação química, até coalha o leite, né? É uma reação química. Modificação no cheiro, na textura, na cor, como acontece em decomposição, por exemplo. Olha aí o ferro enferrujado aí embaixo. Mudou a textura, mudou o cheiro, mudou a cor, né? Ferrugem tem até cheiro, né? Formação de bolhas, né? Pode acontecer formação de bolhas. Aparecimento de um sólido, né? Às vezes acontece uma reação química que forma sólidos.
Liberação e absorção de energia, pode liberar ou absorver calor, por exemplo, né? Liberar quando você acende um palito de fósforo, está acontecendo uma reação química, está liberando calor, iluminação, né? Pode acontecer várias coisas que são evidências. Podemos falar também sobre a alteração da velocidade das reações químicas. Aí está acontecendo uma reação química da esponja de aço com sulfato de cobre. A esponja de aço, se ela fica aqueles bombril, sabe? Tipo bombril, a Solan, sei lá qual a marca que você usa. Se você deixar ela molhar e deixar em cima da pia, depois de 1 dia, 2 dias, né? Ela já enferrujou, né? Se você quiser fazer isso na hora, é só misturar o sulfato de cobre. Por quê? Porque a concentração dos reagentes podem fazer com que isso daí seja mais rápido a reação. Eu vou ver se eu faço essa reação química aqui para vocês, tá bom? Também a superfície de contato, né? Quando nós temos uma superfície de contato maior, a reação é mais rápida, tá bom? Se a boca do fogão tá acesa, então você tá fazendo um bolo, né? Sei lá, o forno for maior, tiver mais potência, a reação é mais rápida. Porque também aí tem a questão da temperatura. Quanto maior é a temperatura, mais rápida é a reação. Ó, aumentamos a chama do fogão para cozinhar e utilizamos a geladeira para evitar a deterioração dos alimentos. Então, quer dizer, geladeira e fogão, eles servem para quê? Um para fazer com que a reação seja mais rápida, que é o fogão. E se você diminuir a temperatura, a reação química é mais devagar. Então, a gente conserva os alimentos, por quê? Porque não deixa com que tenha reação química. Catalisador. Então, catalisador são substâncias que fazem com que a reação seja mais rápida. Vamos pensar numa coisa, por exemplo, enzimas que a gente tem dentro do estômago ou do intestino fazem com que o alimento seja digerido mais rápido, né? Fermento químico que você põe no bolo, lembra que nós fizemos um bolo? Você faz com que a reação química seja mais rápida, né? O bolo cresça e tudo mais. São catalisadores, são substâncias que vão fazer com que aquela reação química seja mais rápida. Então, aqui, ó, eu tenho aí a experiência que nós fizemos aquele dia, né? Uau! Você devia. Então, vamos pensar naquela reação química que nós fizemos, né? Misturando bicarbonato de sódio mais o vinagre. O bicarbonato de sódio, ele tem essa fórmula química, NaHCO3, sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, tá? O vinagre, ele também é conhecido como ácido acético, tá? E ele tem essa formulação, uma das formulações dele é H4C2O2, tá? Hidrogênio, 4 moléculas, 2 de carbono e 2 de oxigênio. Eles são os reagentes, tá? Toda a equação química, toda reação química tem os reagentes e depois os produtos, né? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Então, na reação química aqui, nós temos os reagentes que vão reagir, que são os principais da reação química antes de acontecer a reação química, tá? Então, você tem o bicarbonato de sódio e o vinagre. Aqui nós estamos o quê? Juntando os dois. Então, eles são os reagentes da reação química. O que vai acontecer? Após a reação química, né? Essa setinha indica que tá ocorrendo uma reação química e ela não é reversível, não tem como voltar, tá bom?
vai formar acetato de sódio, que tem NaH3C2O2, que é sódio, hidrogênio, 3 moléculas, 2 moléculas de carbono, 2 de oxigênio. Então, forma acetato de sódio, água, H2O, e gás carbônico, CO2. Esse aqui é o que evapora, que faz o borbulhamento, a efervescência da reação química. Então, eles são quem? Os produtos. Então, numa reação química, nós temos reagentes e produtos, tá bom? Qual é a evidência dessa reação química? É a liberação de quem? Do gás carbônico. Quando mistura lá o bicarbonato de sódio com vinagre, tem aquela efervescência, né? O gás carbônico, ele é desprendido, forma um pozinho embaixo, depois que a gente deixa decompor, forma um acetato de sódio, né? Um pozinho que nada mais é do que um sal, né? E forma também o restante, que é a água que está misturado com esse acetato de sódio. Então, numa reação química, nós temos duas partes, reagentes e os produtos, tá bom? Muito obrigada.